Você não estaria vivo se não fossem seus avós. Seus avós, de alguma forma, eles trouxeram uma eu não sei se eu estou usando uma palavra certa, tá? Mas trouxeram uma certa indulgência. Você se rebelando pelos aspectos em que a sua mãe representa. Você precisa se libertar nesse mês de janeiro. Existem algumas questões inesperadas que vão se cumprir rápido. Encerra um ciclo de dificuldades. Olá, estrelas, gratidão ao universo. Seja muito bem-vinda, Ariana, ao canal Mística Intuitiva. Sou a Alane Ramos. Conta pra mim como é que foi teu Natal. Como é que foi? Qual foi a comida que você fez aí que te deixou assim aquele gostinho de saudade, aquela lembrança legal? Como é que você arrumou a mesa, né? Eu me lembro que quando eu era criança, minha avó gostava assim de colocar nozes, avelãs, castanhas, botava um copo de água, de vinho, algumas rodelas de pão, para sempre ter prosperidade na mesa. Fica a dica aí para você, tá? Para você, quando você fizer uma reunião de família, faz isso que você atrai a sorte. Não precisa ser nozes, avelãs e castanhas, que a gente não encontra isso o ano inteiro, mas pode ser frutas frescas, ó. Olha a cigana já te dando aí um insight legal, ela tá te dando uma dica. E essa leitura aqui é a leitura para janeiro de 2026, aquela leitura bem legal, porque traz as energias do teu mês inteiro, né? Traz também aquilo que você precisa tomar cuidado, sua vida amorosa. Também vamos falar sobre a sua vida financeira e de trabalho. E alguns conselhos importantes no final da leitura que só vão fazer sentido se você chegar até lá juntinho e misturado comigo, tá bom? Para que essas energias elas realmente possam ressoar com você, fazer sentido, vamos fazer uma oração? Descruza suas pernas, seus braços e oremos. Deus Santo, nesse momento eu lhe agradeço essa oportunidade de estar viva, junto com esse ariano, ser de luz esplêndido, energia do fogo, vibrando com impulsividade, a força do mago, a força do número que influencia o ano de 2026. Que possamos juntos ter essa consciência e chegar aonde nós precisamos chegar, que é no máximo de avanço. Deus, eu me permito nesse momento estar no lugar que as pessoas se permitem me colocar. Por isso que eu tenha realmente ciência daquilo que eu posso e daquilo que eu não posso fazer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja, assim é e assim será. Anjo da guarda de Áries, eu lhe agradeço por tudo sempre. E principalmente por essa conexão que aqui está estabelecida. Mesa aberta para o signo de Áries, janeiro de 2026. Vamos iniciar a sua leitura vendo o que a cigana vai trazer para as suas energias gerais. Cigana Esmeralda, com o que Áries vai lidar nesse mês de janeiro de 2026? Carta da Torre. Essa carta também saiu para o signo de Capricórnio. Se você tem Capricórnio na sua família, existem algumas questões de hereditariedade. Tal pai, tal filho, né? Existem algumas questões assim de sensibilidade. Existe uma amarra kármica, tá? Ó, a carta do As de Copas, tá? Que faz você sofrer, se sentir mal, ó. Só para confirmar, 5 de copas no fundo do deck. Você está lamentando alguma situação com algum capricorniano, tá? Ou com algum escorpiano, tá? Ó, 9 de ouros. Mas essa situação ela tende a melhorar. 9 de ouros com 4 de ouros e a carta da Imperatriz. Interessante isso aqui, tá? Porque o 9 e 4 dá o número 13. O 13 é o que? A carta da morte, que é a energia de Escorpião. Você está numa profunda transformação. Aguarde coisas inesperadas nesse seu mês de janeiro de 2025, porque o número 13, ele também é uma carta que me fala de sabedoria ou morte. Sabedoria ou morte. Então, se você, dependendo do que você for fazer, pondere bem. Pense bem, porque você anda com a cabeça muito quente,
muito quente. Você anda com os seus pensamentos um pouco atordoados, nublados, né? Você também é indecisa. Então, na minha leitura aqui do meu jogo, na minha fala de jogo, o que eu vou dizer pra você? Que você está se apegando a uma situação, você está tão perturbado que você está se apegando a uma situação no limite daquilo que está, porque você precisa de algum tipo de segurança. Você precisa manter aquilo que te é familiar, aquilo que você está acostumado ou acostumada, para você não mexer na sua rotina. Porque essa carta da Imperatriz aqui me fala de mãe. Você deve estar com algum problema com a sua mãe, ou algum problema com questões familiares da sua família por parte de mãe, entendeu? Existe aqui uma negativa muito grande. Você não é minha mãe, ou então eu não queria que você fosse minha mãe. Existe uma rebeldia, você se rebelando pelos aspectos em que a sua mãe representa. Você precisa se libertar nesse mês de janeiro. Existem algumas questões inesperadas que vão se cumprir rápido. Algumas questões bem chocantes, tá? Porque a carta da Torre e a carta do 5 de Copas estava aqui. Tá? Você está lidando muito com violência emocional. Você apanhou muito quando você era criança. Muito. Você apanhou muito. Então essas coisas estão voltando para você. Por quê? Como lembrança. Lembre-se que na sua leitura geral para 2026, que eu vou deixar de presente aqui para você assistir, o que a gente falou muito ali? Que o ano de 2026 tem o código do número 1. Nós estamos no início de um período de 9 anos. Isso não vai se repetir de novo durante 9 anos. Então você precisa, sabe o quê? Você precisa resolver essas questões dentro de você. Você precisa entender, você realmente foi muito injustiçado. Foi. Você é injustiçado até hoje. Até hoje você é injustiçado. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas estão julgando, fazendo julgamento de valor com relação a algumas escolhas que você fez. Essa leitura aqui pode ser para uma pessoa só, porque eu estou falando coisas tão específicas que eu estou até me assustando. Entendeu? Que eu estou até me assustando. Tá? Primeiro que eu estou toda arrepiada. Toda arrepiada. Né? Então assim, eu estou me conectando com apenas uma pessoa. Uma pessoa que provavelmente tem uma mãe escorpiana, tá? Ó, carta do Sol. Carta do Sol, carta 19. Tá? Carta do Sol, carta do 2 de ouros e a carta do Mundo. Você vai viver um encerramento de ciclo. Você vai viver um encerramento de ciclo. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Ariano. Deixa eu te falar, quase que eu falei de Escorpião. Assista a leitura de Escorpião e a leitura de Capricórnio, porque você tem esses dois mapas, estão influenciando demais a sua vida. Demais. Demais. Assista a leitura de Escorpião para 2026. A leitura é para Áries. A leitura é para Áries, mas você está vibrando em algumas energias que você precisa entender essas energias, porque senão você vai estar sempre batendo, dando murro lá em ponta de faca. Você está numa repetição de um padrão muito negativo, mas que se você entender esse padrão, ele vai se tornar extremamente positivo, porque você encontra o equilíbrio e aí você encontra a sua verdade, porque a carta do Sol me fala de verdade. Me fala de verdade. Você encontra a sua verdade e essa verdade encerra um ciclo de dificuldades, tá? Por que você tem que prestar bem atenção nas questões de Capricórnio? Porque provavelmente você tinha avós de Capricórnio. Sua avó materna e seu avô materno eram de Capricórnio, tá? Existe aqui você não estaria vivo se não fosse seus avós. Seus avós, de alguma forma, eles trouxeram eu não sei se eu estou usando uma palavra certa, tá? Mas trouxeram uma certa indulgência, sabe? Uma certa assim, misericórdia. Foi como se eles tivessem assumido alguma questão a seu favor e tivessem trazido algum tipo de misericórdia. Se isso está fazendo sentido para você, conta
Conta aqui nos comentários o que isso faz sentido na sua família. Alane, realmente meus avós pagaram meus estudos, porque eles melhoraram de vida depois que minha mãe já estava crescida. Ou então, não, minha mãe, ela era mãe solo e aí meus avós pagaram, me ajudaram. Existe aqui, mas existe também questões espirituais envolvidas. Existem questões espirituais envolvidas aqui. Vai acontecer alguma coisa muito inesperada, porque vai fazer com que você dê a volta por cima e você aproveite outras oportunidades. Olha, a carta do As de Ouros. Isso aqui está me falando de crescimento financeiro, dinheiro. Dinheiro. Existe até uma possibilidade aqui de um ganho real na loteria. Você iniciar o ano ganhando na loteria. Sabe? Você iniciar o ano ganhando uma herança. Por isso que tem questões de mãe aqui, né? A carta da Imperatriz com 9 de ouros me fala de herança de mãe. Mas não me fala só de herança genética. Eu tenho os cabelos da minha mãe. Não. Né? Me fala de herança de dinheiro. Tá? Ou pode ser uma tia que sempre cuidou muito de você. Uma madrinha. Né? Então existe aqui uma movimentação energética que você vai entender e está também muito relacionada com a sua data de nascimento, tá? Com a sua data de nascimento, né? Some as datas, os números das suas datas da sua data de nascimento, né? Os 8 algarismos, se der. Olha, até me engasguei. Caramba! Eu vou falar assim. Nossa! Se der 13, 15, 16, tá? 13, 15, 16. Ou se der 7, você está sob ataque espiritual. Você está sob ataque espiritual. A espiritualidade, ela já te deu vários alertas. Uma vida estagnada, um cansaço durante o dia que você não consegue ver, que você não consegue perceber os motivos, um peso sobre as suas costas que você não consegue definir, você não consegue dizer o que é. Entendeu? O que é isso? Ataques espirituais que você tem a oportunidade de, nesse mês de janeiro de 2025, você encerrar esses ataques. Entendeu? Toma um banho de erva, né? Por exemplo, o banho choruca que tem na minha lojinha. Eu só quero paz, né? Eu só quero paz. Não quero comprar na sua loja. Então toma banho de manjericão, banho de calêndula, artemisia, né? Banho de boldo do Chile, tudo quinadinho, né? Uma erva de cada vez, quinindado. Né? Não misture ervas, uma erva de cada vez, leva para o banheiro, joga na cabeça, passa sabão de coco e enxágua de novo. Porque aqui você tem uma influência negativa rondando você que precisa realmente ser apaziguada. Tá? Apaziguada. Aqui na minha fala de jogo eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou dizer para você o seguinte, que existe um espírito ancestral seu, de alguém que morreu, que desencarnou bem idoso, tá? E essa pessoa acompanha você. Tá? Olha aqui, ó, o escudo da verdade aqui, ó. O amor é o escudo que te traz as coisas. Você está muito apadrinhado com energia de mãe aqui, com energia de avó. Você precisa trabalhar essas energias, porque tem um espírito desencarnado que te acompanha. Esse espírito desencarnado que te acompanha, ele vai te trazer uma direção até dia 22 de janeiro. Ele vai te trazer uma... Se você é uma pessoa espírita, você frequenta um terreiro de umbanda, de candomblé ou kardecismo, você vai receber uma mensagem. Numa hora que você estiver lá, você vai receber uma mensagem, tá? Essa mensagem psicografada ou essa mensagem que alguém vai trazer, um médium vai te trazer uma resposta, tá? Porque você sente que você precisa avançar.
Mas você também sente que antes de você avançar, você precisa resolver algumas questões que são verdadeiros obstáculos na sua vida. Entendeu? Tá conseguindo entender a leitura? A leitura é leitura profunda. Você precisa assistir essa leitura mais de uma vez, tá? Mais de uma vez. Porque aqui é como se a espiritualidade estivesse fazendo o quê? Colocando você naquilo que vai fazer você ter sentido na sua vida. Então a espiritualidade ela tem que criar uma base para que você acredite que a coisa é dessa situação. É nessa situação, tá? Você cuida da sua mãe? A sua mãe tem problema de Alzheimer? Tá? Esse problema é kármico. E você cuidar da sua mãe é uma das formas. O problema de Alzheimer da sua mãe é kármico. E você cuidar dos problemas de Alzheimer da sua mãe, entendeu? É uma maneira de você se livrar desse karma. Se livrar. Tem uma leitura aqui no meu canal, não é uma leitura, né? É uma mensagem que fala as 3 ordens mágicas para vencer maldições familiares. Excelente, excelente. Tá? Não teve muitas visualizações, mas as pessoas que visualizaram, que disseram que fizeram, se libertaram. Vou te deixar de presente aqui no card, porque aqui na tela final vou te deixar o teu vídeo diário de 2026 e o vídeo que fala sobre 4 fatos que vão alterar a sua vida em 2026. Áries, assiste. Assiste, porque com essas mesas aqui, essas cartas aqui na mesa, o que me diz? Me fala de cura, me fala de cuidado, me fala de dificuldade com os pés, entendeu? Me fala de alguém que tem uma questão com peso físico, alguém na sua família é obeso e isso faz com que você tenha medo de ser obeso também. Mas são tudo questões que você não equilibra claramente. Não são questões assim que estão claras. Ai, eu sou gordofóbica. Porque eu fui influenciada a minha vida inteira a ter problema com peso. Entendeu? Eu tenho que ser magra. Minha mãe que tinha que ser magra. Minha avó tinha que ser magra. Então eu tenho que ser magra também. Entendeu? Então são assim, pequenas coisas, pequenos ajustes que você precisa fazer para que você possa seguir adiante. Esse mês tem um portal muito bom, o portal 11/1, faz a mandala dos desejos. Que coisa é essa, lá nessa tal de mandala dos desejos? Pô, tu pega uma folha de papel ofício, corta um círculo em sentido horário. Primeiro tu coloca a tua foto, Ariano. Depois tu coloca as fotos daquilo que você quer, sentido horário, tá? No centro da mandala você escreve: todas as coisas estão girando harmoniosamente para o meu bem. Você data e assina. Guarda ela durante 6 meses. Porque daqui a 6 meses alguma daquelas coisas você vai ter conquistado. Tá? Coloque aquilo que o seu coração mandar. Mesmo que seja ganhar na loteria, na Mega Sena. Porque é interessante que tem certas pessoas que elas limitam até o que elas podem ou não sonhar. Para com isso, tá? Para com isso. Bora sonhar direito. Já que é para sonhar, bora sonhar direito. Bora realmente vivenciar aquilo que quer. E olha só o que você precisa realmente vivenciar nesse momento. Tá? Que você precisa entender para que você possa realmente resolver essas questões. Nesse momento, o ano inicia para você pedindo que você resolva uma questão com uma pessoa desencarnada, com uma mulher desencarnada. Tá? Você precisa resolver uma questão com uma mulher desencarnada. Existe uma questão inesperada que vai se cumprir até o final de janeiro de 2026. Tá? Cigana Esmeralda. Que você tenha o poder, ó. Utilize suas habilidades para resolver essa situação. Você pode vencer. Tá vendo? Você pode vencer. Ó, embaraço, gravidez, caraca. Caramba. O nascimento de um filho traz consigo muitas bênçãos para o mundo e para você. Olha aqui. Tá vendo como é que você tem uma questão com uma mãe? A sua gravidez
Ela pode não ter sido uma gravidez desejada, no pleno sentido da palavra. Sua mãe, desculpa, eu tenho que te falar isso. A sua mãe pode ter engravidado de você para forjar uma situação, tipo assim, obrigar seu pai a casar com ela, entendeu? E aí, você não foi tão bem-vinda como as pessoas tentam mostrar para você. Então aqui, que tipo de energia que vai movimentar você em janeiro de 2026, tá? É uma energia de bênção ou é uma energia de maldição, da porta da casa para fora, né? A bênção fica. O que você precisa realmente entender? Que é uma energia de reparação. De reparação. Entendeu? De reconstrução, de reativação. Aonde você vai ter realmente as coisas que você deseja. Aqui você não tem que ficar se sentindo menos do que ninguém. Ai, a minha situação atual é diferente do que eu tinha há 3 anos atrás. Nossa, como a minha vida mudou. Como o meu estilo de vida caiu. Como o meu status decaiu. Lembre-se, a roda da fortuna, né? O que está por baixo hoje, amanhã estará por cima. Isso é a roda da fortuna. E é o que? É uma das representações desse ano de 2026. Então vamos iniciar o ano com o pé direito. Vamos iniciar o ano ressignificando essas energias negativas que estão dentro de você. Esses resquícios do passado. Se você está assistindo essa leitura ainda em 2025, excelente. Excelente. Pega uma vela e escreva uma coisa que você quer tirar. Você não quer mais na sua vida. Uma vela branca, palito comum. Vela palito é aquela que parece uma caneta, né? Tu escreve assim, pá. Tá? Quero resolver o problema com a minha mãe. Quero resolver o problema com a minha filha. E aí você vai conseguir resolver isso, tá? Porque eu tenho certeza que você tá chorando aí agora. Cigana Esmeralda, me fala da vida financeira de Áries. Vida financeira de Áries. Ó, a carta do cão. Os aliados. Carta da estrela. Nossa, você tem uma estrela muito grande para brilhar. Você tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Carta da lua. E carta do cigano. Você não está manobrando nesse momento o seu destino. As suas questões financeiras, elas estão sendo manobradas pela espiritualidade. A espiritualidade está tentando te dizer alguma coisa. Tentando te trazer uma resposta, um direcionamento. Mesmo que você esteja passando uma situação ruim. Essa situação ruim que você está passando, que não avança, é uma maneira da espiritualidade mostrar para você que esse não é o caminho. Que esse não é o caminho. Cuidado muito com vícios, tá? Cuidado muito com vícios. Soma a sua data de nascimento, seu dia, seu mês, com o ano de 2026. Porque você já vai fazer aniversário, então você já vai entrar no ano de 2026. Se der o número 3, se der o número 11, tá? 3, 5, 11. A espiritualidade tem um chamado para você. Um chamado. A partir do dia 22 de janeiro, a espiritualidade tem um chamado para você. Entre em conexão com a sua espiritualidade. Firme o pé naquilo que você quer, porque você tem uma mulher desencarnada. Olha aqui, ó. Você tem uma mulher desencarnada, não é assombrando você. Ela tá te protegendo e trazendo aquilo que você menos espera para sua vida. Janeiro é o mês de fatos inesperados acontecerem na sua vida e se cumprirem já por meio desse espírito. Ó, carta das nuvens. O espiritual tá movimentando até a tua vida financeira. Ó, carta da torre, tá? E a carta do caixão, finalização, tá? Tem algumas questões aí na sua vida financeira que você vai ter perdas, mas que você vai ter realmente sucesso. E vida amorosa como assim, Alane? Você vai ter perda e você vai ter sucesso? Porque uma coisa tóxica vai sair para alguma coisa saudável entrar. Cuidado com vícios, hein? Cuidado com vícios. Cigana Esmeralda.
Vida amorosa de Áries. Ó, a carta do navio. Você tá com saudade de alguém. Você tá com saudade de alguém. Teu coração tá apertado. Eu sinto aqui você com o coração apertado por conta de uma despedida. Uma despedida. Você queria muito que essa pessoa voltasse para você. Muito. Não importa se você é casado, se você é solteiro. Isso é o sentimento que está dentro de você. Se você é casado e está muito bem com seu marido, com a sua esposa, você sente saudade de um tempo que você estava melhor com ele. Um tempo em que você realmente se sentia seguro. Olha aqui, ó. Carta da cobra e carta do anel. Tá vendo? É como se você se sentisse traído. Você anda se traindo na sua vida amorosa, porque você anda se colocando outras pessoas no seu lugar. É hora de você se amar. Essa questão dessa sua criança interior precisa ser melhor trabalhada. Você apanhou quando você era criança, você sofreu quando você era criança, mas você não é mais aquela criança. É uma necessidade de você entender isso. Hoje você é um adulto que tem o controle. Você tem um certo controle daquilo que as pessoas podem fazer sobre você, né? Por que eu corrigi? Porque a gente não controla 100% tudo, né? Então a gente tem que realmente saber até onde a gente vai, ó. A carta dos caminhos e a carta da chave. Você está com um caminho aberto para sua vida amorosa, mas eu sinto você se prendendo no passado. Eu vejo você se prendendo, ó. A carta do jardim. Tá vendo? Ah, eu queria ter uma vida melhor, eu queria ter um amor, eu queria ter um crush, eu queria retomar aquela vida, né? Aquele sentimento romântico com meu marido, com meu namorado. É voltar ao início, sabe? Voltar ao início, voltar a ter aquelas sensações do início. É isso que você sonha, tá? Você não nasceu ariano à toa. Não nasceu ariano à toa. Por mais que as pessoas fiquem falando que você é de Áries, você é isso, você é aquilo. Você não nasceu ariano à toa. Você está exatamente onde você precisava estar. Então aceite a ajuda dessa mulher desencarnada, porque ela vai transformar certas coisas na sua vida. Ela vai te trazer o inesperado até o final do mês, tá? Cigana Esmeralda. Conselhos para o signo de Áries. Conselhos para o signo de Áries. Se você perdeu sua mãe, ou se por algum motivo você não está bem com a sua mãe, entendeu? Essa mulher desencarnada está assumindo o papel de mãe. Conselho. Conselho. A carroça. Tem um ditado cigano que diz que aquilo que cai da sua carroça não te pertence mais. Então abra mão. Eu morava com a minha mãe, eu morava com meus pais, era tão bom. Não mora mais, né? Eu tinha aquele emprego assim, tão bom, não tem mais. Aceitar as mudanças é o primeiro passo para se harmonizar. Sabe o que dói mais? Não é a mudança em si. É a insistência em resistir à mudança. Isso é que dói, porque faz com que a gente gaste tempo e esforço para lutar e remar contra a maré. Entendeu? Então a gente precisa aceitar as pessoas como elas são, né? Hoje, tô falando de mim, tá? Hoje eu me permito estar no lugar em que as pessoas se permitem me colocar. Se as pessoas elas se permitem me colocar fora da vida delas, eu me permito estar lá, do lado de fora. Não tem problema não. Isso não quer dizer que eu não fique chateada. Isso não quer dizer que eu não me sinta incompreendida, né? Afrontada e às vezes até um pouco enraivecida, por que não? Né? Por quê? Porque isso são emoções que vêm e que nós não controlamos. Mas eu posso dominar os efeitos disso na minha mente, para não prejudicar os resultados daquilo que realmente eu tenho. Entendeu? Então, analise
aonde as pessoas estão colocando você na vida delas. Porque as escolhas que as pessoas fazem, elas demonstram quem você realmente é na vida delas. Tá? E aí, só nos resta aprender a lidar com isso. Só. Tá? Carta da escada pro céu. Tá vendo aqui? A escada toda cor de rosa, né? Eu acho linda essa carta. Essa carta, esse baralho aqui, esse oráculo é da parte da cigana, tá? O link do Instagram dela tá aqui na descrição do vídeo. Isso aqui me fala o quê? Me fala de uma escalada gloriosa para aquilo que você quer. Você já tem um caminho estabelecido. Não olhe só para as suas derrotas. Olhe também para aquilo que você realmente já conquistou. Muitas vezes a gente se baseia muito por números, né? Eu sou capricorniana, eu sei o que é isso. Eu olho muito gráfico, olho muito estatística. Durante muito tempo, desculpa, eu baseei meu sucesso nisso. Hoje não. Hoje eu já me permito olhar e ver, por exemplo, na questão do canal, né? Ah, meu vídeo não chegou nem a 10 mil visualizações. Pega 8 mil pessoas e bota num auditório. Aí naquele vídeo que não teve nem 10 mil visualizações, eu recebo milhões de feedbacks no WhatsApp. Eu atingi meu objetivo? Sim. Porque o meu objetivo aqui é transmitir, é revelar com o tarô as mensagens da Cigana Esmeralda. Tá lá no cabeçalho do canal. Então, se 8 mil pessoas se beneficiaram, ótimo. O que as outras 92 mil perderam, puxa vida. Entendeu? Então, é assim que você tem que olhar. Assim que você tem que olhar é a carta da cigana. Por que essa carta caiu aqui agora? Qual é o conselho que a cigana que representa você, ela vem dizer? Vem dizer o seguinte, Áries, sabe? Vem dizer o seguinte: um homem é um homem e uma mulher é uma mulher. Meu pai falava isso, tá? Então aprenda a ser quem você é. Tire essa rebeldia de dentro de você, tire o vitimismo, tire todas as coisas que estão realmente fazendo com que você tenha dificuldades. Lide com as suas sombras, domine os seus monstros internos. E você vai ficar assim, ó, com essa aparência assim, serena, né? Bonita. Você vai ficar assim. Por quê? Porque quando a gente não teme o que os outros vão falar, quando a gente sim, se coloca numa posição de superioridade, a gente realmente é superior. E a gente pode chegar onde a gente quiser. Então, boba, para de ficar esquentando com o que os outros vão falar. Se o seu cabelo é assim, assado ou não, isso é sua escolha. É sua escolha. Ah, sua opção sexual, ah, você é homossexual, sua escolha. As pessoas somente têm que respeitar, tá? Você tá bem com o seu corpo, você tá acima do peso, sem ser obesa, né? Para não afetar a saúde, sua escolha. Você não tem que viver de acordo com o reflexo do espelho da sociedade. Longe disso. Você tem que viver aquilo, nesse mês de janeiro, você tem que viver aquilo que esse espírito dessa mulher desencarnada está levando você. Porque você vai viver coisas inesperadas, porque isso aqui vai se cumprir já e vai fazer com que você realmente chegue aonde você precisa chegar. Ariano, muito obrigado pela sua atenção. Você sabe que toda segunda-feira às 18h30 a gente tem uma mensagem, a gente tem um encontro marcado, né? Muito obrigado por tudo, até a próxima. De graça recebemos, de graça damos. Optchá.